Muito bem, o que nós estamos fazendo aqui é para a honra e a glória do Teu nome, a qual o Senhor tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor amado, anunciando esta palavra que é rica e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e nas juntas ou medulas, hábita para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Na tarde desse dia, eu quero falar a respeito da união do homem, a qual o homem precisa estar em comunhão um com o outro, pelo amor de Deus, a qual Deus tem dado para nós a liberdade de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a si mesmo. Então a Bíblia disse bem claro, o salmista escrevendo, Davi escreveu, dizendo assim: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, por ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se nós queremos ter vida em comunhão, viver bem sobre esta terra, precisamos ter a nossa união, porque sem a união nós não podemos prosperar, porque ai daquele que não tem a união. Nós sabemos que este salmista escreveu já prevendo, a qual Jesus orava também para os discípulos, para que eles pudessem realmente ter a união, senão o Espírito Santo de Deus não poderia fazê-lo a obra a qual foi determinada para os discípulos, para Pedro, João, André, a qual o Senhor escolheu, e logo após escolheu também Paulo na sua jornada para pregar o Evangelho. E Paulo então escreveu uma carta aos Coríntios, dizendo para os irmãos que estavam ali em Coríntios, a qual estava falando também a respeito da união que eles tinham que ter para que o Espírito de Deus pudesse operar, porque na verdade um templo dividido ele não prospera, e o Senhor realmente tem dado o direito a cada um para que possamos realmente estar unidos na sua graça, no seu poder e na sua benignidade. Então nós sabemos que Jesus, antes de partir para a morte, ele orou o Pai, pediu que eles realmente dasse para eles a liberdade, mas recomendou muito bem os discípulos para que eles pudessem ter união, para que o Espírito Santo
operasse na vida de cada um deles, a qual Jesus chegou a dizer, dizendo para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu tens me enviado. Eu dei-lhe a glória que me deste. Aquilo que o Senhor tem dado para mim, assim disse Jesus nas suas orações, também eu tenho repartido no meio dos discípulos, para que eles também possam ter a paz de Cristo, o Salvador eterno. Versículo 10 de 1 Coríntios, ele disse uma palavra dizendo assim: rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu digo, digais a todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, brigas, intrigas, discussões, mas que sejam unidos e os mesmos sentimentos em que o Senhor Deus tem para vós. Porque, repartido entre os irmãos, foi consumido pelas suas famílias por causa da contenda. Quantos têm sido contender um com o outro? E na época, eles dizem, um disse que era de Paulo, que seguia as doutrinas de Paulo, e outros disse de Apolo, e outros disse de Ceifa, e outros de Cristo. Está Cristo, por exemplo, dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Mas a Bíblia Sagrada diz que a graça de Deus, a qual foi nos dado para que nós possamos ser batizados em nome de Jesus, a qual, se nós formos batizados em nome de Jesus, como podemos servir a outros caminhos que não convém às Escrituras? As Escrituras nos falam que realmente Paulo pregava a respeito que pudesse andar no Espírito, mudando as direções do modo de viver, porque sem Cristo, de maneira nenhuma, poderia vivê-lo. Ele disse: e eu, irmãos, não vos pode falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Paulo quis dizer para eles: vocês precisam conhecer Cristo, porque o conhecimento que vocês têm de Cristo é a mesma coisa que uma criança que conhece o seu pai, mas não sabe
da onde veio e para onde vai. Também são aqueles que não conhecem as Escrituras sagradas. É como a criança criada com leite. Mas aquele que conhece, que procura conhecê-lo, a Bíblia Sagrada, este realmente tem um alimento sólido, um alimento que vem alimentar a alma, para te dar paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Então Jesus, preocupado com os discípulos, disse para Deus, para que pudesse dar a eles força, para que eles pudessem vivê-lo pelas Escrituras Sagradas, unido na fé, unanimemente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que diz que ama a Deus e não pratica as coisas de Deus, este homem é mentiroso. E se ele é mentiroso, como ele pode realmente entrar no lugar da verdade? É a mesma coisa de você chegar num fórum para uma causa que você tem na justiça e de repente você pode ir com mentira. Se você não tem conhecimento que tem direito, como pode você chegar diante de um tribunal e dar conta daquilo que você precisa? Mas primeiramente precisa ter a união, a qual a união faz que você pode manter a sua força diante de Deus, clamando a Ele, pedindo a Ele força, sabedoria, coragem, poder para manter a sua vida na presença de Deus. O salmista disse: esperei-me com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que estar como árvores plantadas juntos aos ribeiros de água. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim aqueles que não preocupam com a palavra de Deus, a qual precisamos realmente examinar essa Escritura, a qual um dia o Senhor pedirá conta a cada um de nós. Um certo dia, escalaram um homem para falar da palavra de Deus, e ele só falava um versículo na Bíblia, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De repente, encontrou um homem, outro homem sábio, e ele disse: este homem não serve para falar da palavra a qual ele falou dentro de um mês, uma só palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele disse para ele: e você já sabe falar esse versículo de cor? Ele disse: não, eu não consigo falar de cor. Então você vai ter que ouvir mais, para que possa chegar a unção do Espírito de Deus na sua vida, para que tu possa realmente dizer a sua alma, porque a sua alma deseja, porque a noite vem, a qual ninguém mais pode agir. Isaías profetizou, disse
confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, aonde Ele está dizendo que Ele tem firmeza, Ele tem resposta das suas perguntas. Você ainda não perguntou aonde está o caminho do justo? Porque o caminho do justo é todo plano. Todos planos é aonde o justo anda por ele. Justiça realmente é andar com Deus, viver com Ele, porque a Bíblia diz bem claro: deixa o homem mau o seu caminho e venha aceitá-lo a Ele como único Salvador. E a Bíblia diz bem claro: assim diz o Senhor, manifestará o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que lança a mão disso, e guarda as profecias, e guarda das blasfêmias, que não vem blasfemar, mas guarda a sua mão da perdição, do roubo, da injustiça, do engano, da mentira. Temos que viver como filho de Deus, como se fosse o Deus, o nosso Pai, como Ele é o Pai de todos, a qual criou, porque Ele é dono de tudo. Se tudo é dele, somos feitos por Ele, mas é necessário que temos que andar com Ele para que nós não venha ser lançado fora. E a Bíblia diz que bem claro, que bem-aventurado o homem que obedece os mandamentos dos seus pais, porque os meus mandamentos têm que ser corretos. Disse assim a palavra, no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Deus, para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim disse o Senhor. Hoje, na verdade, Ele está mandando você escolher para que possa sair da maldição eterna. Assim será a palavra de Deus que sai da boca, da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes verá o que é apraz e prosperará naquilo para que o envie. Deus está falando na sua palavra, que esta palavra não volta vazia. Ela foi falada aqui, mas ela vai ficar gravada na tábua do teu coração. Vai ficar gravado nos seus pensamentos, a qual, quando você estiver em aflição, o Senhor realmente é aquele que vai
estender a sua mão para te livrar da fome, não fome de pão e nem sede de água, mas assim de ouvir a palavra de Deus. Jeremias disse bem claro: assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vós infiéis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, que guardamos a sua palavra. Eis que vós confia em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Como que as palavras falsas, a mentira, o adultério, as blasfêmias, a falsidade, isto não conseguimos conhecer o Deus que nos criou, porque na verdade o caminho para a direção de Deus, para uma nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova vida, não desta vida aqui, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo e vós vencereis. Porque quando Jesus venceu o mundo, é quando ele morreu, mas foi para a sepultura, e de lá ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele disse bem claro: filhinhos, não pequeis, mas quando pecais, sabeis que tem um advogado junto do Pai, que a qual é Jesus, o Cristo, o Salvador. Eu sei que teus pecados possam ser vermelho que nem carmesim, mas o Senhor fará limpar e ser branco como a lã. Os seus pecados podem estar realmente, ele pode estar, a sua alma pode estar suja, mas o Senhor está pronto para limpar a sua alma, desde quando você realmente está invocando o seu nome e procurando a conhecê-la, essa verdade maravilhosa, a qual realmente nós sabemos que pode passar o céu e a terra, a qual a Bíblia diz bem claro que toda a terra vai se passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. O salmista disse bem claro: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Como pode observar a palavra de Deus? A Bíblia disse bem claro, dizendo um versículo maravilhoso para nossos corações nesse dia maravilhoso, na tarde desse dia, porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de sua mão, feliz será e tudo irá bem. Como purificará
o jovem, o homem, o seu caminho, observando conforme a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixe distanciar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Assim disse a palavra do Senhor. Como purificará o homem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o velho o seu caminho? Sendo que o caminho de Deus é para cima, para que escape do inferno que está embaixo. Aqui nós estamos intermediários entre o céu e o inferno. Ou desce para o abismo, ou sobe para a glória. Porque, na verdade, o homem está ordenado um dia dar conta diante de Deus. Então ele precisa dizer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios declaro de todo juízo da minha boca. Fogo mais com o caminho do teu testemunho do que com todas as riquezas. Fogo mais com o caminho do testemunho que a Bíblia Sagrada do que com todas as riquezas. Aleluia! E os teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Então disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por causa disso, deixa o ímpio o seu caminho e converta ao Senhor. Bem-aventurados que trilhas caminhos retos e anda na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como ave plantadas juntos aos ribeiros de água, a qual dá seus frutos nas estações próprias, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, somos como a moinha que o vento se espalha, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerão. Assim disse a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que trilha teus caminhos retos. E disse o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o santo nome do Senhor. Não deixe vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dorme o guarda de Israel. O guarda deste povo, aquele que te guarda, está aqui nesta praça.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, não te matará durante o dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, mesmo que você esteja praticando a injustiça, Deus é justo para te perdoar. O Senhor te guardará do mal, Ele guardará a tua alma. Ele ainda não deixou você morrer, porque você precisa ter dois tipos de vida. A qual esta vida terrena, a qual Ele te deu para você viver nessa terra, mas também Ele quer te dar uma vida, e vida com abundância, e vida eterna, e vida qual Ele prometeu para nós, que aquele que aproveita a vida, ele vive duas vezes, morre uma vez, porque na verdade ele está ordenado a morrer nesta carne, mas vive nessa terra 100 vezes mais. E quanto mais a vida é eterna, você recebe as bênçãos desta vida e ainda recebe, depois da sua morte física, a vida e vida com abundância. Mas aquele que não guarda esta palavra, ele morrerá fisicamente e depois morrerá espiritualmente, porque a Bíblia disse que está preparado o inferno para o diabo e os seus anjos, e aqueles que praticam a iniquidade, aquele que realmente não reconhece Deus como seu Criador. Aleluia! O Senhor que te guarda, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por causa disso que você precisa fazer como salmista, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, apresentar a Ele, adorar a Ele, somente Ele, só Ele é digno de aceitação. Os seus pés estão dentro da tua porta, ó Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, povo desta praça, quantas vezes Deus quis te cobrir com as asas do Onipotente para te guardar, como a galinha protege os seus pintainhos. Também Deus está te dando oportunidade para que possa viver diante da sua sombra. Aleluia! E desta vez você precisa fazer o quê? Orai pela paz da sua vida. De Jerusalém prepararão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e proteção dentro da sua casa. Quantas vezes, muitas vezes você está sofrendo opressão, calúnia, talvez perseguição, talvez a própria família abandonando os pais, abandonando os filhos abandonando os pais, não tendo mais amor um para com o outro. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas Deus pedirá conta naquele dia. Bem-aventurado o homem que está cumprindo esta palavra e está enquadrado nesta palavra, dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro
vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que é que você está fazendo para ter paz diante de Deus? Aonde você ainda não levantou hoje a sua voz, dizer: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dai-me paz. Ou pensa que isto tudo que está acontecendo aqui neste mundo é brincadeira? Não, um dia será findo todas essas coisas. E a Bíblia diz que realmente tudo tem o seu salário, assim como o pecado. Desde quando estão fazendo o contrário, nós estamos fazendo o contrário, nós não estamos originalmente diante de Deus. Mas a Bíblia diz que isso se chama pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não a morte física, a qual temos que morrer um dia, mas é a morte espiritual. Porque o Senhor Deus é um sol, é escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na escuridão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurados o homem que em ti põe a sua confiança. Confiai no Senhor, fazei o bem, e sabeis que Ele olha, o Deus olha como escudo para te proteger e te ungir. Louvado seja o santo nome do Senhor, que hoje vive e que reina para todo sempre. Fica com esta palavra, a qual Deus pode te dar a oportunidade de um dia chegar aos conhecimentos desta palavra, e um dia ela vai te falar o que é que você fez para alcançar o Deus que está te convidando nesta praça. Mas sabeis que hoje você foi convidado para servir a Ele com sinceridade, com coragem, com poder e grande glória. Volte para a casa do Senhor, a qual Ele está te esperando com seus braços abertos. Larga todo vício, toda maldade, tudo pensamentos maus, e converta ao Senhor, porque o homem maligno, ele não consegue ver Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos podem dizer: quem não morre não vê Deus, mas precisamos ver e morar na sua morada, no seu lugar. Como Jesus voltou para o céu no seu lugar de origem, também o Senhor quer que nós também voltemos para Ele e vivemos juntamente com Ele. E que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Amados ouvintes, você ouviu a palavra de Deus nesta tarde. Sendo anunciado no teu coração, nesta tarde, a oportunidade de você aceitar Jesus, ou do Salvador, arrepender dos seus pecados por ter tempo, e Jesus te arrepender de três do Evangelho. Então, nesta tarde, nós queremos agradecer pela sua atenção nesta tarde. Volte os ouvintes permitindo Deus, quarta-feira, a partir das 3h30. Deus possa abençoar o seu lar, sua querida família, e um bom final de semana para todos. Queremos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer por tudo. Deus, leva-nos de paz e segurança, cobre nós com o teu sangue, como a cada lar, cada família, cada vida está aqui nessa praça. Abençoe o lar, a família, a vida de cada um, aparecendo nessa tarde, no nome do Deus de Israel. Mão de coração para ver se boa sorte. Que a graça do seu Deus, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito de Deus, seja com todos, para todos sempre. Amém.